Minha pergunta é, o senhor avalia que pode ser possível aprovar só o benefício sem aprovar no mesmo texto a compensação? Olha, eu vejo com muita preocupação nós entrarmos num assunto como esse sem estar claro antes qual vai ser a compensação. Por quê? Taxação dos super ricos, vamos supor. Quem é que não quer aprovar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000? Essa é uma matéria simpaticíssima. Todo parlamentar se sente muito à vontade de votar isso porque você consegue, para uma parcela gigante da nossa população, você levar um benefício. São pessoas que precisam, porque tem uma faixa de renda baixa. Então, é uma matéria muito boa. Então, se não tivesse impacto, nós já teríamos votado, digamos assim. Mas nós temos que ter a responsabilidade fiscal. Essa é uma prioridade que nós não abrimos mão. A Câmara tem sido, ao longo dos anos, a âncora de responsabilidade do país e continuará a ser sob a nossa gestão. Então é preciso que o governo seja muito específico sobre onde estará a compensação para que essa medida seja tomada, para que o efeito que tivemos no final do ano, quando o pacote de corte de gastos foi anunciado junto com essa medida, e nós vimos que o pacote acabou sendo aprovado e não trouxe praticamente efeito positivo algum do ponto de vista da especulação do mercado financeiro, onde agora já viramos o ano com o Banco Central aumentando novamente a taxa de juros para controlar a inflação. O dólar teve um crescimento absurdo no final do ano, recuou agora não por uma questão nacional, muito mais por um cenário internacional com as decisões do governo americano, e nós temos que saber que nós temos a obrigação, com esse cenário internacional, com o cenário hoje interno do país, a sermos mais eficientes. O governo erra quando se distancia dessa agenda. O governo precisa ter isso como um pilar, porque não há crescimento de um país com causa econômica. Mas considerando, então, esse compromisso que o senhor tem e que vai levar em relação à responsabilidade fiscal do parlamento, eu gostaria de ter essa declaração. Podemos pensar num texto aprovado sem compensação, ou o senhor não abre mão? Olha, se aprovar, vamos trabalhar para aprovar, mas desde que já venha previsto no mesmo texto a compensação. Se nós não tivermos a compensação para essa medida, nós vamos ter uma repercussão muito negativa. Por quê? Porque vai ser mais uma medida de aumento de gasto público. E isso tem, nos últimos meses aí principalmente, deixado todo o setor produtivo, todos os investidores, sejam eles nacionais ou internacionais, bastante inseguros com o futuro do Brasil. E isso tem travado o país. Se você pega uma taxa de juro alta, como é que nós temos? Nós pegamos a iniciativa privada toda desconfiada com aquilo que vai acontecer nos próximos anos no país. E o governo, sem ter responsabilidade com os gastos, é o cenário perfeito para daqui a pouco termos a inflação voltando com toda a força, você tem um cenário econômico de muito descontrole. E isso nos preocupa bastante. Então, acredito que não é só o presidente Hugo Mota, é a Casa, é o próprio Congresso Nacional, não se sentirá à vontade de votar uma matéria que, repito, é muito boa, que nós apoiamos, sem ter a compensação. Então, é uma tarefa para o Ministério da Fazenda poder, na hora em que a matéria for começar a ser discutida, já trazer de onde está se buscando a compensação e se essa compensação realmente é suficiente para se dar esse benefício. E eu vejo assim, não adianta você fazer distribuição de renda, não adianta você querer fazer, muitas vezes, tomar, melhor dizendo, medidas importantes para as pessoas que mais precisam, se você tem uma moeda fraca, se a nossa moeda perdeu o poder de compra, porque você vai estar dando o recurso, mas o cidadão vai lá no supermercado e não consegue comprar o que comprou no mês passado. Então, é por isso que é importante esse equilíbrio e nós vamos ter que suar muito a camisa. Nós vamos ter que trabalhar bastante para poder o Congresso fortalecer a agenda do ministro Fernando Haddad e conscientizar o governo de que nós não abriremos mão da estabilidade fiscal do país.